Bom, hoje a gente vai ver o passo a passo, então, para a elaboração de uma planta baixa. A primeira coisa que a gente tem é a distribuição dos espaços com todas as informações necessárias para a elaboração da planta baixa. Então, nesse caso, eu troquei o quadro de esquadrias, coloquei o quadro de esquadrias ao lado da legenda. A legenda permanece com o mesmo tamanho que ela tem na folha A4, ou seja, 178 por 36. E a gente segue com essa linha direta até o final da margem para fazer a legenda, para fazer o quadro de esquadrias. Então, o quadro de esquadrias, cada altura, cada linha tem uma altura de 6 milímetros. A gente tem uma divisão interna desse quadro de esquadrias com 10 centímetros. Então, a divisão entre portas e janelas ali tem 10 centímetros. Dentro das colunas referente às portas, nós temos uma divisão de 34 milímetros aproximadamente. E dentro das colunas de janelas, nós temos uma divisão de 27 milímetros mais ou menos. Então, o que foi feito foi a separação das portas. Então, a gente tem de P1, P2 e P3. E aí, como porta não tem peitoril, ficou só largura e altura. E as janelas, que a gente tem de J1 a J4, largura, altura e peitoril, nessa ordem. Para o desenho da planta, então, ela ficou deitada, para que a gente consiga elaborar todo o desenho com todas as informações e ao mesmo tempo que a gente consiga fazer todas as cotas. Na esquerda, ela tem uma distância da margem de 40 milímetros até a linha tracejada, que seria a linha da cobertura, de projeção da cobertura, e da linha que seria do quadro de esquadrias, também até a linha de cobertura, tem uma distância de 22 milímetros. Essa distância ela é importante para que a gente consiga colocar cotas tanto em cima do desenho quanto embaixo do desenho. Então, basicamente é isso. O que eu tracei por dentro? Então, as linhas tracejadas, elas vão ter de 10 e 10, considerando que a gente tem só de construção 9 e 10. Então, eu acrescentei mais 50 centímetros para cada lado. Então, a gente tem na linha tracejada 10 e 10. E isso de altura. E de comprimento, a nossa linha tracejada tem 11,60. Porque também eu considerei 50 centímetros de cada lado do nosso beiral do telhado. Por dentro, então, a gente tem 9 e 10, que seria a espessura das paredes, de ponta a ponta, né, de forma externa, e 10,60 de comprimento, que seria também de ponta a ponta das paredes. Então, o primeiro traçado que a gente vai fazer no desenho vai ser esse. Dar esse distanciamento que a gente precisa para colocar as cotas, fazer a legenda, já deixar ela ali esquematizada, certinha, do lado direito, e do lado esquerdo o nosso quadro de esquadrias com essas divisões. Em seguida, então aqui eu só para mostrar para vocês, cada altura, cada linha, né, a altura dessas linhas do nosso quadro de esquadria tem 6 milímetros, e a divisão dentro do quadro, a gente tem uma divisão principal que é de 10 centímetros, e depois as divisões internas, que foram divididas por igual. Eu coloquei esse quadro de esquadrias a caneta só para facilitar na hora de tirar a foto para mostrar para vocês, mas vocês vão deixar ele a lápis mesmo. E aí a distância, margem, linha tracejada 40 milímetros, a linha do quadro de esquadrias até a linha tracejada 22 milímetros. O material que eu usei para fazer esse desenho foi o escalímetro na escala de 1:50, que é o que vocês vão usar, borracha, a lapiseira 0,5, porque vai facilitar na hora de apagar, se errar, e os esquadros. Então, basicamente é isso. Aqui eu já fiz o traçado de todas as linhas internas e externas e deixei marcado todas as portas e as janelas.
Para a gente marcar as portas e as janelas, é importante saber que a gente vai usar do quadro de esquadrias sempre a medida da largura. Na planta baixa, a gente sempre vai usar a medida da largura. Então, por exemplo, na hora que eu for fazer a porta P1, tá lá 70 e 210. Eu vou colocar a medida de 70. Vou fazer a abertura da porta com a medida de 70. Da mesma forma, a janela J1 está 200, 100, 110. Eu vou usar sempre a medida da largura. Então, eu vou usar a distância de ponto a ponto com 200 centímetros. Todas as paredes internas e externas, elas têm a mesma espessura de 15 centímetros. Então, a gente não tem uma variação aí dentro. E o beiral do nosso telhado, 50 centímetros, que é essa linha tracejada em volta. Então, segundo passo, depois que a gente fez legenda, quadro de esquadrias e fez o traço externo, a gente passa para fazer todas as divisões internas do nosso desenho. Então, e deixar marcado já janelas e portas. Em seguida, a gente pode pegar o esquadro de 45 graus e fazer todos os desenhos, esses riscos que eu deixei, que é a marcação da abertura das portas. Eu usei o esquadro de 45. A gente também pode fazer ele usando um transferidor, mas para quem não tiver, é mais fácil fazer assim, com um risco com 45 graus. A espessura da porta, nós vamos usar a medida de 5, porque como a gente está na escala de 1 para 50, 5 é a menor medida que a gente tem lá e que fica mais tranquilo de fazer. Então, tanto para a espessura dos vidros das janelas, quanto para a espessura da porta, a gente vai usar a medida de 5. Linha tracejada apenas na janela do banheiro. As demais, a gente vai dar o espaçamento interno de 5 entre cada linha, que aí a gente consegue os 15 centímetros que tem a espessura das linhas, né, que é a espessura das paredes. E aí, novamente, para a gente fazer o desenho da porta, é a primeira medida que tem lá. Então, se a gente fez a abertura de uma porta com 80, quando a gente for puxar a linha para fazer o desenho da porta, a gente também vai fazer 80, 5, 80, 5. Por quê? Com isso a gente está puxando a linha de altura da porta e fazendo a espessura da porta para fazer a planta baixa. Então, não é que a nossa porta tem 80 centímetros de altura, mas na planta baixa, como a gente só faz a leitura da espessura, da abertura da porta, então ela é 80, tanto na parede quanto quando a gente puxa o desenho da porta fora da parede ali. Tem que ser a mesma medida. A medida de altura mesmo da porta, ela vai aparecer só na fachada e no corte. Então, lancei todas as portas e todas as janelas. Agora eu começo a fazer o desenho do mobiliário. Como que eu fiz o desenho do mobiliário do meu banheiro? O box do banheiro, vocês podem fazer ele com afastamento de 70 centímetros. O vaso sanitário, a gente vai afastar 20 centímetros dessa linha que a gente fez o chuveiro, dessa linha que a gente fez o nosso box do chuveiro, para começar a desenhar o vaso. E depois, o nosso vaso, a gente vai fazer ele com 70 de altura por 40 de largura. Vai ficar tipo um retângulo, 70 por 40. Dentro desse 70 por 40, a gente faz esse desenho à mão que está aí na tela. Depois a gente vai pegar lá do canto para fazer a pia do banheiro, a gente vai puxar a medida de 100 e vai fazer a largura dela com 60 centímetros. Aí o desenho interno a gente pode usar, vocês podem fazer ele à mão ou fazer com algum objeto que vocês tiverem que seja mais circular. Na hora de fazer o chuveiro, pode puxar uma linha com 50 centímetros e fazer uma pequena espessura de 5 nessa linha. E aí depois coloca só essa bolinha para fazer o símbolo do chuveiro. Então, essa seria a nossa representação do banheiro. Box com 70 centímetros, a pia do banheiro com 100 por 60, o vaso 70 por 40 e o chuveiro 50 centímetros que a gente vai puxar ali de altura. Para
Para fazer o desenho do mobiliário da cozinha, o afastamento da linha da parede para fazer essa espessura da pedra de granito é sempre de 60 centímetros. Lá em cima eu colei com a linha de divisão da porta, então eu desci uma linha de 60 centímetros. Para fazer o cooktop eu afastei 20 centímetros, tudo na escala de 1:50, 20 centímetros da linha da extremidade da pia e fiz o cooktop com a largura de 50 centímetros e cheguei ele então com 60 centímetros até a linha da parede. Aí depois eu puxei ali na parte da pia, ele vai ficar com 60 centímetros de largura. A nossa pia, ela está no meio dessa linha principal aqui, que é a linha do granito. Ela tem 50 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade, também na escala de 1:50. A gente vai afastar então 10 centímetros do fundo para fazer essa pia e 10 centímetros da frente e tentar colocar ela no meio dessa linha. Depois que a gente faz a pia, a gente já puxa mais 60 centímetros para terminar esse granito, afasta 10 centímetros para fazer a geladeira e a geladeira a gente vai fazer um quadrado de 70 por 70. E aí pode fazer esses traçados que eu coloquei aí, só para fazer a representação da geladeira. Então, o tamanho da geladeira é 70 por 70. Na área de serviço, a gente vai ter o tanque de 60 por 60. Então, a gente vai ter dois tanques. Então, na verdade, vai ser 60 por 60 o primeiro, colado com ele 60 por 60 o segundo. Em seguida, colado também vai vir a máquina de lavar e ela vai ter 70 por 70. E aí a gente faz aquele traço só para simbolizar a nossa máquina de lavar. Depois que a gente colocou todo o mobiliário, a gente vai escrever a projeção do beiral, colocar essa marcação dos cortes. E eu vou explicar essa marcação dos cortes um pouquinho para frente. A gente vai colocar todas as informações de portas e de janelas. Então, P2, J4, J1, igual está na nossa tela. A gente vai colocar essas informações em cada um. Vocês vão acompanhar pela planta que está na apostila. A gente também vai colocar a informação do cômodo, cozinha, 9 metros quadrados, e o nível, que é aquela bolinha representada daquela forma. Como que eu fiz essa bolinha? Eu peguei uma tampa de caneta. Como eu não tinha um material, eu imaginei um material que ficasse mais fácil para vocês fazerem. Então, eu peguei uma tampa de caneta, pode ser qualquer caneta que for essa parte redondinha, e tracei ela então por fora dessa tampa de caneta. E aí vocês podem fazer com o material que vocês tiverem. Então, como ele não dá para ser uma moeda, porque senão vai ficar muito grande. Então, a gente consegue traçar mesmo com qualquer tampa de caneta, lápis de colorir, lápis de escrever também. A gente consegue fazer isso. Então, não tem uma medida padrão. Para nós aqui que estamos fazendo à mão, não tem uma medida padrão. A gente vai usar isso como molde para poder fazer essa marcação do nível. E aí a gente puxa uma linha no meio dela, como se a gente fosse dividir ela no meio, e faz essa achura, que é esse coloridinho com o grafite, preenche ela toda, igual está aí no desenho, e escreve esse valor, que aí cada cômodo vai ter o seu valor. Então, aqui já tem a representação de todas as portas e das janelas, a projeção do beiral, que já está escrito ali no cantinho, e todos os níveis. E a gente tem a representação também dos cortes. Como que eu fiz a representação do corte? Eu passei ele próximo do desenho que a gente tem na nossa planta da planta baixa que está lá na nossa apostila.
Então, não tem uma medida, uma distância certa para vocês passarem. O corte B, por exemplo, eu tenho aqui 1 centímetro da extremidade da janela para cima, e dali eu vou criar uma linha direta até do outro lado. E no corte A, eu tenho uma distância da extremidade da janela J3 de 6 milímetros lá em cima, isso usando a régua. Da mesma forma, para fazer essa parte circular desses cortes, que é o A e o B, eu também usei a tampa de caneta, só que aí eu usei uma caneta tipo uma canetinha, que ela é mais grossa, então por isso a bolinha dela é maior. E aí vocês vão ver o que vocês têm. Aí nesse caso, se quiser fazer com a moeda, já dá para fazer, porque a gente já tem um espaçamento melhor. Não esquecer de fazer o norte também, aí o mesmo material que vocês usarem para fazer esses cortes, pode usar para fazer a bolinha do norte. E por fim, a gente vai fazer as cotas. Lembrando que as cotas a gente tem que puxar sempre primeiro as menores cotas e depois uma cota total de parede a parede, para a gente lembrar o tamanho que tem a nossa construção como um todo. Então, a gente vai ter 10,60 lá embaixo e 9,10 na lateral direita. E lembrando da regra das cotas, quem tiver dúvida pode ver no vídeo que eu enviei anteriormente. Então, basicamente, que a formação da nossa planta baixa, o passo a passo, basta seguir esse vídeo que vocês vão conseguir fazer. De toda forma, se tiver alguma dúvida, pode me mandar por mensagem, que aí eu respondo para vocês. Em relação ao tamanho de alguma coisa, se quiser tirar foto, me mandar também, pode ficar à vontade. Mas basicamente seria isso. Se tiver dúvida em relação ao mobiliário, também pode me mandar. E eu vou deixar tudo anotado aqui, junto com o vídeo, para vocês saberem esses tamanhos de mobiliário, já que não tem isso lá na apostila. Até a próxima aula!